Olá, queridas almas! Sejam bem-vindos. Nessa live, nós iremos falar de abundância. Como transformar a minha mentalidade para uma mentalidade abundante. Vou dar aproximadamente 5 minutos para as pessoas entrarem e começa o tema. Boa noite, meus queridos. Ricardo, Ingrid, Luana, Jordana, Giza, Carmelinda, Elisângela, Tatiana, Suelen, sejam bem-vindos à live dessa terça-feira, primeira live da sequência Mestres da Sua Realidade. Nessa sequência de lives que vai culminar com um encontro fechado no Zoom, lá no domingo, eu vou aprofundar o elemento que cria toda a sua realidade. Esse elemento se chama crença, tá? Eu percebo que crença é algo muito falado por aí, em todos os cantos, mas muitas pessoas ainda não entendem o que isso quer dizer, tá? E compreender o que é a crença, como ela atua, quais os mecanismos dela, é central se tu quer viver uma realidade diferente. Pois sem mudar suas crenças, eu posso garantir que a sua realidade também não vai mudar. E se tu ficar nessa live, tu vai entender de forma detalhada isso, tá? E hoje, em especial, eu quero aprofundar a temática do dinheiro, da escassez, né? E da sua polaridade oposta, que é a abundância, a prosperidade. Então, até anotei aqui um conjunto de crenças, né, limitantes muito comum relacionadas ao dinheiro. Então, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Então, quem está chegando aí, já super sugiro, separa papel e caneta, tá? Vai ser mais do que uma live, vai ser uma aula para te ajudar a tu refletir a que aspectos talvez tu esteja preso para ter um norte de como sair disso, tá? Toda a mudança começa com consciência. Sem eu ter consciência do que está acontecendo, do que está passando, não tem mudança. E nessa live, eu tenho certeza que quem acompanhar ela e até o final, for fazendo os exercícios que eu for propondo, vai sair com bastante consciência para, num segundo momento, fazer mudanças, ok? Então, vou pedir para quem chegou aí, encaminhe essa live para quem você sinta que possa gostar. Tem um aviãozinho no canto inferior direito. Esse é um tema que eu não trago tanto aqui, né? Um tema financeiro, dinheiro, mas ao mesmo tempo considero ele muito central e importante porque é uma temática que a grande maioria das pessoas patina. E quando eu falo escassez, eu não estou falando de eu ganho um salário mínimo, eu ganho pouco. Não. Conheço muitas pessoas e chegam muitas pessoas para mim que ganham 10, 15, 20, 30 mil e operam a partir de uma mentalidade escassa, ou seja, a partir da preocupação, da ansiedade. Por mais que o dinheiro chegue, essa pessoa começa a gastar mais, gastar na mesma medida. Atendi semana passada, até eu criei um conteúdo sobre isso, né? Chegou um cliente para mim que ele falou: Cauê, meu sonho era galgar uma nova posição profissional, um novo cargo. Porque lá eu sabia que eu quase dobraria os meus ganhos. E eu lutei por um bom tempo para isso. Até que eu consegui. E comecei a ganhar quase que o dobro do que eu ganhava antes. E claro, a minha realidade antes era desgastante, sabe? Dinheiro era sempre uma preocupação, olhar para o saldo do banco era sempre um motivo de ansiedade. E eu achei que quando eu chegasse nesse lugar, tudo ia mudar. Eu ia experienciar mais calma, tranquilidade, ia sobrar, eu ia guardar dinheiro. Só que, Cauê, não aconteceu. Eu segui vivendo as mesmas coisas, só que agora com mais dinheiro. Conforme chegava, sem eu nem perceber, de formas inconscientes, esse dinheiro... Quem já teve essa sensação, ó? Parece que desaparecia. Quem teve essa sensação de que parece que o dinheiro desaparece? Vamos ser sinceros? É claro que ele não desaparece. Só que essa percepção é interessante.
Porque eu daqui como terapeuta especialista nisso, já sei que existe alguma crencinha aí muito sorrateira te levando para esse lugar. Esse é o ponto. Se tu não colocar consciência de forma inconsciente, tu vai gastar, tu vai botar fora. Ou ainda, né? A crença tem o poder de fazer com que tu crie imprevistos. Quem aí nunca começou a avançar e tudo mais, agora as coisas vão dar certo, vou guardar um dinheiro, o carro estraga. O dente dá não sei o que. O cachorro adoece. O nome disso é crença, tá? E vocês vão entender nessa live por quê. Os mecanismos que estão por trás dela. Ok, meus queridos? Então, primeiro de tudo, eu queria, para entender que lugar vocês estão, dei uma nota aqui de 0 a 10. Né? 0 é, nossa, 0 é muito ruim, 10 é muito bom, né? Como você diria que você lida com o dinheiro? Escreva aqui, de 0 a 10. Qual é a qualidade da sua relação com o dinheiro? Dois, 6, 1. Agora, gente, enquanto alguns escrevem, vamos fazer um exercício assim, ó, tu tem que responder de forma bem rápida, tá? E aí escreve na live aqui mesmo, sem pensar muito. Tu vai completar essa afirmação, tá? Dinheiro é... Escreve o que vem. Dinheiro é. Percebe o que pula na tua mente. Cinco, 7, 4. Liberdade, vida, difícil, resultado, poder, difícil. Que mais? Pode ser mais de uma coisa, tá? Boa noite, Henrico. Seja bem-vindo. Solidão, sucesso. Pode ser mais de uma coisa. E aí convido, inclusive, a refletir. Quem escreveu palavras, vamos dizer assim, positivas? Alegria, ali, ó, liberdade, sucesso, vida. Tenta refletir. Eu experiencio isso de fato na minha realidade? A forma que me relaciono com o dinheiro é a partir da liberdade, da vida, que nem comentaram ali. Me considero um sucesso ou não? Porque a crença, gente, ela é muito fácil de ser lida. Vocês sabiam? A crença é muito fácil de ser lida. Porque a crença que eu carrego a nível inconsciente, já vou explicar esse mecanismo da crença, ela invariavelmente irá se manifestar na minha realidade externa. Então, se você quer saber quais são as suas crenças sobre o dinheiro, olhe para a sua vida. Como é que está o dinheiro na tua vida? É pouco? É médio? Dali ali? Ou é abundante? É leve? É algo que eu nem me preocupo. Só vou vivendo a vida e vou conseguindo fazer todas as coisas como é. As tuas crenças vão estar sendo reveladas ali, tá? E é importante tu entender que nunca é uma única crença, é um conjunto de crenças, é um sistema de crenças que vem dos mais variados lugares e em seguida eu vou trazer para vocês. Cairon, meu irmão, seja bem-vindo, boa noite. E eu quero começar agora já, gente, trazendo um exemplo, um conjunto de crenças aqui que eu, diante da experiência que eu tenho de atender várias pessoas dentro dessa temática, eu comecei a anotar, comecei a registrar aquelas crenças que eu mais via. E claro, eu atendo as mais variadas pessoas. Atendo pessoas que estão muitas vezes nesse lugar da dificuldade, assim como atendo grandes empresários, pessoas prósperas mesmo, assim, ganham muito dinheiro.
E eu percebi foi muito interessante perceber o que eu captei dessas diferentes pessoas, né? E eu comecei a registrar, e eu vi que as crenças, gente, nitidamente para mim se repetem, né? A grande maioria de nós tem uma média de crenças aí. Só que a ideia é a gente nutrir e estabelecer crenças mais expansivas, certo? Então eu vou relatar primeiro assim, ó, crenças limitantes, né? Essa palavrinha limitante quer dizer o quê? Ou seja, é algo que eu acredito sobre a realidade que me limita, que faz eu experienciar ela de forma limitada. Ou seja, toda crença que diz, isso não é possível, sabe? Essa realidade não é possível para mim. Eu não vou conseguir. Tá? Ou seja, é uma ideia limitada, porque de repente eu olho para o lado, uma outra pessoa que está numa mesma cidade que eu, está lá e para ela muita coisa é possível. Qual a diferença entre eu e ela? Crenças. Ela acredita mais que ela pode e você acredita menos que você pode. Só que, claro, o ponto é, isso não é... Crença, gente, não é uma opinião que tu tem sobre a vida, que nem alguns deram ali, talvez tenham trazido opiniões. Dinheiro é liberdade. Isso é uma opinião. Dinheiro, liberdade no sentido, né, que deixa eu desfrutar da vida e tudo mais. Mas não é uma opinião que está na tua mente, sabe, na superfície, na tua mente racional, nesses 5% conscientes. A tua crença está num andar bem mais embaixo. Tá? Então vocês já vão entender o porquê. Mas primeiro eu vou trazer esses exemplos que eu quero que vocês tentem perceber se vocês se identificam. Tá? Crenças limitantes mais comuns. Ter dinheiro é muito difícil. Ter dinheiro é muito difícil. Talvez alguém aí vai falar, mas é mesmo? Será? Manter o meu dinheiro dá muito trabalho. Será que isso é um fato? Será para quem está na Bolsa de Valores? É difícil mesmo assim? Lá em Wall Street, movimentando milhões? Será que dá trabalho para essa pessoa? Tudo que é bom dá muito trabalho para conseguir. Vejam se vocês se identificam com isso, tá? Pessoas que têm muito dinheiro são meio arrogantes. Não é justo ganhar muito dinheiro e não fazer nada. Não é justo com quem não tem nada. Se eu tiver muita riqueza, vou estar tirando de alguém que não tem. Não está certo isso. Pessoas que têm dinheiro, no profundo, são vazias e infelizes. E aí aquela clássica cristã, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ou seja, para eu estar próximo de Deus, eu não posso ter dinheiro. Boa noite, Onivan. Como é que chega para vocês essas crenças? Falem aí, minha gente. Interajam. Tocou vocês? Faz sentido quando tu vai perceber a tua vida? Tô falando assim, uma parte minha mesmo reconhece. Que eu acredito nisso. Uma parte minha acredita nisso. Porque dentro de nós, gente, é meio que isso. Existem várias partes. Tem aquela parte que sabe que dinheiro é maravilhoso, me dá, eu quero ele. Só que tem uma outra parte que pensa isso. Às vezes ela é mais escondidinha assim, só que é ela que está criando toda a tua realidade. Ela que sem nem perceber, permeia boa parte dos teus pensamentos durante o dia. Ou tem aquelas outras clássicas, né? Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Vou trazer agora uns exemplos de crenças expansivas, tá? Essas aqui, gente, eu rastreei de pessoas com bastante dinheiro, que eu atendo empresários, que nem eu falei.
Teve uma vez que me falou isso aqui, achei muito interessante. Falou assim, genuinamente, não era... Porque às vezes a gente fala algo, é uma coisa meio da boca para fora, sabe? Essa pessoa trouxe isso, né? Tudo cresce na natureza. Se eu não estiver crescendo, eu estou indo contra a vida. Foi uma pessoa, inclusive, que fez muito trabalho comigo. Ele dizia, eu quero crescer. Lei do progresso. Né? E é verdade. Tu vai numa natureza, tu vai numa floresta, tudo cresce. Se eu sou a natureza, por que comigo vai ser diferente? Então, o meu natural é estar sempre crescendo. Ele carregava isso, gente, sabe, de forma visceral. E eu olhava a vida dele, prosperidade, realização, alguém muito determinado. Ele trazia essa crença. Outra, dinheiro tá cheio por aí. Os investidores não sabem nem onde colocar. Onde tu olha tem dinheiro. Eu escutei isso uma vez. Vou repetir. Eu notei bem com as palavras dele. Dinheiro está cheio por aí, os investidores não sabem nem onde colocar. Onde tu olha tem dinheiro. E aí eu tenho crenças, né, de civilizações mais do norte, anglo-saxônicas, né, que diz o seguinte, olha como é o oposto do cristianismo. Quanto mais próximo de Deus, mais eu vou ter abundância. Mais dinheiro. Mais prosperidade. Ou seja, quanto mais dinheiro eu tenho, mais próximo de Deus eu vou estar. Não parece o oposto do que permeia, sobretudo, a nossa sociedade brasileira, que é permeada pelo paradigma cristão? E não estou falando mal do cristianismo, não tem condenação e julgamento nenhum aqui. Mas tem uma crença que está saltando aí, que permeia todo o inconsciente coletivo, e se a gente for olhar, o Brasil é um país bastante escasso. E se a gente vive a escassez, é porque na mente inconsciente de todos nós há um conjunto de crenças de escassez. E essa ideia é muito, né, dinheiro, para nós brasileiros, é muito atribuído à culpa. Uma coisa suja, não é legal ter, não mostra, esconde. Quem tem está enganando. Não é? Comum. Eu já trabalhei muitas crenças nesse sentido em mim. Ó, teve uma outra que eu achei muito engraçada também, ó. A pessoa me falou assim, ó, para ganhar dinheiro não tem necessariamente que dar duro. Ele falava assim, ó, tem gente... ele dizia assim, ó, quando eu percebo que o caminho está meio complicado, truncado, que as coisas não estão dando certo, eu percebo, esse não é o meu caminho. Interessante, né? Não, o caminho do dinheiro e da prosperidade, ele é leve. Essa pessoa me trouxe isso, gente. Então, qual a diferença? Percebam, eu trouxe um conjunto de crenças limitantes, depois um conjunto de crenças expansivas. Qual a diferença dessas pessoas? As crenças que elas carregam. Porque, de novo, elas me traziam isso nas falas, nos atendimentos, e eu sabia da realidade delas, porque elas compartilhavam comigo a vida, a intimidade delas, e eram pessoas extremamente prósperas. Dinheiro definitivamente não era um problema para elas. Só que o ponto é, ok, tu pode estar hoje reconhecendo que em ti há mais dessas crenças limitantes que eu trouxe do que as expansivas, certo? Só que isso não é uma condição fixa. Tu não está condenado a levar isso para o resto da tua vida. É super possível mudar. E eu falo por mim, eu vim de uma origem de escassez, uma família escassa. Meu pai estava sempre devendo, minha mãe estava sempre em dívida, cobrador na porta, não tenho, ia no supermercado, não comprava frios, por exemplo. Eu lembro que lá era, eu olhava os coleguinhas, refri, não. Então era muito não dá pra nós, sabe? E isso não é pra nós. Isso é uma realidade que não é pra nós. Pra nós, né, o pobre é até aqui. Então esse é o ponto. Se tu vem de um contexto familiar, de uma mentalidade pobre, quando eu falo pobre, não é no sentido pejorativo de menos, não estou dizendo que é menos, não, pobre no sentido de, sabe aquela ideia de escassez, de que não tenho, de se rebaixar, de que é pouco, de que é só isso aqui que eu tenho. Se tu vem de um contexto assim, não confia nos teus pensamentos, porque tu possui uma mentalidade pobre, que vai te levar, se tu não se deixar aí por automatismo dos teus pensamentos, ele vai te levar para o caminho do tu não ter, do isso não é para mim, isso é para os outros.
É para os ricos. E eu não sou do grupo dos ricos, eu sou do outro grupo. Por que eu digo não confia nos teus pensamentos, tá? Porque o teu cérebro não pensa. Pega isso aqui, gente. Essa frase aqui mudou minha vida, tá? O teu cérebro não pensa. O teu cérebro recebe pensamentos das crenças. É ou não é? Tu escolhe os teus pensamentos, eles simplesmente surgem, não é? Tu tá parado, fica pulando na tua mente, pensamento, não vou conseguir, não é pra mim, nossa, que difícil isso, nossa, como eu não eu faço as coisas sempre, não sei o quê, nossa, eu tô sempre atrasado, como eu sou atrapalhado. Ou também coisas positivas, mas via de regra, gente, isso é um dado neurocientífico, tá? Para cada um pensamento positivo existem 5 negativos. A última vez que eu vi, tá? Porque esses experimentos estão toda hora mudando. Em algum lugar eu vi aí que dizem que é mais, tá? Mas vamos imaginar, no mínimo 5 pensamentos negativos de escassez, de limitação, que eu não vou conseguir, para um positivo. Logo, a nossa mentalidade é escassa. E quando a gente acumula esse universo de pensamentos negativos e nada faz quanto a isso, mantém essas crenças, a gente vai retraindo o nosso campo de energia, tá? Vou entrar agora um pouco num conceito mais de mecânica quântica. Nós somos formados por átomos. O Cauê aqui não passa de um amontoado de átomos. Só que o teu cérebro decodifica esses átomos e filtra o Cauê com essa percepção de que o Cauê é um ser físico, né? Que tem músculo, pele, cabelo, mas no fundo são átomos. E todo átomo possui informação e um campo eletromagnético. Eletro envia sinais, magnético atrai. Logo, nós somos uma antena. Todos nós somos uma antena e possuímos um gradiente vibracional, uma assinatura frequencial, chame como quiser, que é fruto de todas as minhas crenças, o somatório de todo esse meu sistema de crenças. Eu fiz até aqui umas siglas aqui para vocês verem, ó. Dá para ver daí? CPEAR, tá? O processo de criação da tua realidade tá dentro dessas siglas, tá? O que é o C? Crenças. Crenças a nível inconsciente, tá? São as crenças que estão no teu inconsciente que alimentam os teus pensamentos. Aqui que tu começa a conseguir perceber, tá? Os pensamentos tu percebe com a mente consciente. Tu vê que tu tá pensando tal coisa. Só que esse pensamento é fruto de uma crença. Os pensamentos, por sua vez, sempre têm uma emoção correspondente. Então, por exemplo, se surge um desafio para mim e eu penso, isso vai ser difícil, eu não vou dar conta, eu vou sentir o quê? Medo, preocupação, ansiedade. Ou se, por exemplo, surge algo na minha vida que é, uma coisa que eu gosto, eu penso, vou na praia, vou ir na praia. E é algo que eu gosto, eu vou ter uma emoção correspondente de alegria, de entusiasmo. Tá? Então, todo pensamento tem uma emoção correspondente. Já as emoções, elas vão nutrir as nossas ações. Percebe que você vai ficando mais denso? Ó? Aqui é um campo mais sutil, é só uma crença, que eu nem sei onde está, tá no nível lá inconsciente. Aí se torna um pensamento, que é algo mais sutil, né? Depois vai densificando, aí vem para a emoção, ou seja, aí vem para o corpo. Aí eu sinto o medo que me fecha, a incapacidade que também me curva, me faz eu me sentir pequeno. E aí esse conjunto de emoções vai fazer eu agir, né? Se, por exemplo, ou não agir, né? Se eu penso que eu não vou conseguir fazer tal coisa, se eu penso que tal coisa não é para mim, eu vou me sentir incapaz, vou me retrair, não vou agir. Vou dizer, não, essa realidade de prosperidade não é para mim. Eu não ajo. Aí essas minhas ações vão o quê? Vão criar a minha realidade. O que a maioria das pessoas faz? Tá lá olhando, nossa, minha realidade está complexa. Não, o dinheiro é uma coisa que não sei o que, eu ganho, só gasto, boto tudo fora. O que eu vou fazer? Fico tentando mudar a realidade. Não, vou tentar agora, vou fazer uma planilha no Excel. Vou fazer agora um curso de gestão de dinheiro, tá? Não que não seja importante, mas na boa, é secundário. Não adianta nada tu fazer o curso mais mirabolante sobre gestão financeira se tem uma crença de que tu é pobre.
De novo, gente, pobre não é no sentido pejorativo, tá? Mas tu tem uma mente escassa. Pra ti é aquilo ali que tem. A tua realidade é aquela que tu acessou. E aí tu fica tentando mudar a realidade lá. Não, então vou trabalhar mais. Trabalhar mais, vou estudar mais, vou fazer curso mais. Aí fico botando mais. Aí o que começa a fazer? Me sacrificar. Esforço. Porque uma das crenças muito comuns da nossa sociedade é essa, né? Quer fazer dinheiro? Trabalhe arduamente, estude duro. Aí tu vai ter sucesso. Aí tu regido por essa crença maluca e vivendo uma experiência de escassez, tu começa a querer mexer no resultado, na realidade. E aí tu te frustra. Muitas vezes até adoece. O que tu precisa fazer? Ir na origem da questão. Não adianta te esforçar, fazer um monte de coisa, se o teu estado do ser tá uma bagunça. Aí tu tá lá. Não tem espaço na tua agenda. Tu vai lá na tua agenda assim, cara, o cara acorda de manhã, toma um café, trabalho, almoço, já sai, não sei o que, volta um trapo em casa. A sensação que a gente tem é que, cara, eu tô fazendo um monte de coisa, era pra estar bem financeiramente, era pra estar prosperando. Não necessariamente, a realidade já deve ter te mostrado isso. Porque aí quando vê o estado do teu ser, lembra gradiente vibracional? Teu campo eletromagnético tá, se tu tá preocupado, se tu tá ansioso, se tu tá com medo do que vai acontecer, teu campo energético tá retraído. Isso é ciência, tá? Tem experimentos que mostram que o campo de uma pessoa, por exemplo, quando tá expandido, pode chegar a 20 metros. Agora, um campo de uma pessoa que tá ali numa mentalidade escassa, às vezes é centímetros. Quem será que vai atrair mais uma vida material próspera? Obviamente, quem tem o campo mais expandido, quem tem uma antena que abrange mais. Tá fazendo sentido, gente, até aqui? Comentem aí. Tô achando vocês meio silenciosos. Você acha que o ciclo de pessoas da sua vida influencia na escassez ou abundância? Ótima pergunta, Cairon. Que eu vou desmistificar uma bobagem que falam por aí, tá? Que bobagem é essa? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Já escutasse essa bobagem aí? Quem já escutou essa bobagem? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Será? Não. Quando tu começa a entender de mecânica quântica, quando tu começa a entender a mecânica de funcionamento da realidade, tu vai ver que isso não faz sentido. A frase é quase por aí. Tá quente. Mas a frase correta seria: as 5 pessoas que você mais convive são uma média de você. As 5 pessoas que queres te conhecer, olha para essas 5 pessoas. Mas não é que tu te tornou quem tu é por conviver com elas. É o contrário. Tu atraiu elas por quem tu é. Logo, se tu percebe no teu entorno pessoas que estão no vitimismo, né? Às vezes tu chega lá no trabalho, qual é o papo? Às vezes está no banco, não sei o que, aí o papo é, o governo, não sei o que, vai vir um aumento do não sei o que, estão sempre nos ferrando. Aí não sei o que, eu vou falar de futebol, meu time ganhou, aí como fica ali 30 minutos numa discussão sem fundamento nenhum sobre, meu time é melhor que o teu, ou não é, sabe? No vitimismo, não vou. Se esse é o lugar que tu está frequentando, é porque as tuas crenças te levaram para esse lugar. E tá tudo certo, não tô dizendo que tá errado, não tô julgando, muito menos condenando, estou trazendo consciência. Cada um é livre para escolher o que quiser. Né? Tá tudo certo escolher um time de futebol, torcer e trocar isso com os teus amigos, mas tem que ver onde tu quer chegar. Se tu está buscando viver uma vida mais próspera, buscar constantemente crescer, te alinhar com pessoas que ao invés de reclamar da realidade externa, estão buscando encontrar formas de melhor lidar com ela, tu precisa olhar para ti, para dentro. Sobretudo revendo essas crenças. Se as 5 pessoas que estão me rodeando nesse momento do tempo não me agradam, a pergunta é: o que em mim gerou conexão com elas?
e olha para esse aspecto teu que gerou conexão. Se essa é uma realidade que te desagrada, agora se está tudo certo, se tu está satisfeito com ela, não há nada a ser feito. Ok, meus queridos? Antes de seguir, eu vou trazer, tá, um pouquinho da ferramenta que transformou completamente a minha vida, tá? Que foi o Theta Healing. Todos esses bases e fundamentos que eu estou trazendo para vocês, eu aprendi com ele. Não só a entender esses princípios que eu estou trazendo, mas também a trabalhar essas crenças, identificar que crença é essa, Cauê, que tu me disse que tudo que é bom é difícil. Lembra que elas estão escondidinhas nas gavetinhas do teu inconsciente? Então tu precisa de uma técnica para acessar esse lugar e liberar. E tu pode fazer isso sozinho, a partir de ti mesmo. Foi isso que o Theta Healing me deu. Então, lembra que eu falei que eu vim de uma família humilde? De uma família escassa? E hoje, gente, graças a Deus, eu experimento muita abundância. Não vou trazer meus números aqui, mas são números muito expressivos. O Cauê que hoje alcançou esses números muito expressivos não tem a mesma mentalidade do Cauê que na adolescência saiu todo programado da minha família. A minha programação lá era apequenada, de incapacidade, de não sei, não consigo, não é pra mim. A partir do Theta Healing eu comecei um trabalho de reprogramação mental, de substituição, de identificação no primeiro momento e no segundo de substituição dessas crenças. E de fato, gente, se eu for olhar os meus ganhos, eles foram aumentando exponencialmente conforme o tempo foi passando e eu trabalhando essas questões. E eu gostei tanto dessa ferramenta que eu me estudei muito, me aprofundei muito e ganhei uma certificação internacional para ensinar ela para mais pessoas, para ensinar você a fazer esse processo de reprogramação mental. E eu vou estar dando uma formação básica, inicial, nos dias 4, 5 e 6 de julho, ao vivo e online pelo Zoom, onde eu vou te ensinar, se tu gostou do que eu estou aqui 30 minutos falando, imagina que eu vou te ensinar tudo isso durante um final de semana inteiro. Sexta noite, sábado e domingo, o dia inteiro. Para que tu entenda de uma vez por todas o que é uma crença, como tu identifica uma e como tu libera. Fora várias outras ferramentas que a gente aprende lá, tá? Se tu tem interesse em saber mais, só comenta aqui. Vida. Comenta vida, que aí o meu time de suporte te chama e te passa mais detalhes, tá? Vamos seguir o conteúdo. Lembrando, gente, que essa é uma sequência de live, Mestres da Realidade. A gente vai ter essa live hoje. No domingo, a gente vai ter um encontro fechado no Zoom. Aí eu vou ir mais profundo, tá? Fechado no Zoom. Se tu quer entrar nesse grupo, aí tu comenta novo. Se comentar novo, tu vai receber um link automático aí, tá? Para tu entrar lá no grupo do WhatsApp e ficar por dentro das próximas programações. Mas no Zoom eu encontro no domingo às 20 horas e na segunda-feira que vem às 20 horas também. Tá? Na segunda eu vou falar sobre crenças no âmbito dos relacionamentos amorosos. Ó, a Giza foi uma que já fez várias formações comigo e colocou esse curso com o Cauê é maravilhoso. Fica a dica. Olha o que a Natália colocou. Hein? É exatamente isso que acontece comigo, sensação de incapacidade. Olha, Natália, percebe o que eu vou te trazer aqui, ó. Pra tu ver como é que é a loucura da crença, tá? Muitas vezes, gente, ó, o que eu quero trazer agora a compreensão de que não é a realidade externa que define a experiência que tu vai ter interior. A experiência emocional. Tu já vai entender por quê, tá? Mas pega isso. A realidade exterior não define a experiência interior que tu tem. O que define a experiência que tu tem é a tua crença. Vou te dar um exemplo. Tu falou ali que tu tem crenças de incapacidade, tá? Então vamos imaginar alguém, eu conto sempre essa história. Imagina um adolescente que ele tem, a nível inconsciente, um sistema de crenças de incapacidade. Tá? Ou seja, passou por experiências na infância, onde se sentia incapaz, daqui a pouco um pai dizia: tu não faz nada certo, teu irmão é mais rápido, no coleginho, tu é atrapalhado e tal. Ele criou ali um conjunto de crenças de incapacidade, chegou lá na adolescência, e aí tá lá, faculdade e tal.
E aí ele tem uma prova difícil na faculdade. Ele estuda, e vai lá e tira 9 na prova. Só que aí na turma dele, outros 3 coleguinhas... Ah tá, o que é importante falar? A nossa mente, gente, peguem isso também, tá? Ela distorce, generaliza e seleciona aspectos da realidade exterior. Tá? É tipo um filtro, tá? Tudo que chega pra ti, gente, a realidade que chega pra ti fora, tu não enxerga ela por completo. A tua crença coloca uma lente aqui que tu pode ter certeza que o que tu processa, tá super distorcido, generalizado e selecionado, tá? Então imagina que chega esse menino, tirou 9 numa prova, tem outros 3 colegas que tiraram 10. E lembra que ele tem um sistema de crenças de incapacidade. O filtro dele, as lentes através das quais ele olha a realidade são de eu sou incapaz. E aí, ao tirar 9, ele olha esses 3 que tiraram mais que ele, já meio que fixa nesses 3. Aí quando vê todo o resto da turma tirou uma nota pior. Ele simplesmente descarta, lembra que seleciona a crença? Ele descarta todo mundo que tirou antes e fica meio que percebendo esses que tiraram mais, nossa, eles tiraram mais, não tirei tanto. Aí ele vai para casa, chega em casa, a mãe dele pergunta, como é que foi na prova, filho? Aí ele, tirei 9. E a mãe, muito bem, fosse muito bem. Aí ele, não, tá falando isso só porque tu é minha mãe. Distorceu. Aí, chega mais tarde, o pai dele chega do trabalho, tá sentado no sofá lá, e aí pergunta, ei filho, como é que foi na prova? Aí o filho, tirei 9. E o pai, mas podia ter tirado 10. Aí ele seleciona esse pedacinho da realidade. E no final do dia, mesmo tirando 9, ele se sente incapaz. Conseguem pegar isso? Só que imagina que, gente, sem tu nem perceber, o dia inteiro, as tuas crenças, esses filtros estão fazendo isso. Hoje eu atendi uma mentorada minha, que ela trouxe isso, Cauê, as pessoas ao meu redor falam que eu faço tudo bem, que eu tenho um brilho, que eu tenho tudo isso, só que eu não consigo enxergar. Por que ela não consegue enxergar? O que ela estava dizendo ali? Os meus filtros acreditam que eu sou pequena, incapaz, pouco. E ela cria, mesmo as pessoas no entorno dela, elogiando e reconhecendo ela, a experiência interior dela é de fracasso. Inclusive ela trouxe que ela até desconfia. Tá falando isso, mas não sei. Distorção, lembra? Alguém vem e te reconhece, mas se tua crença é que tu é pequeno, tu distorce assim, essa pessoa aqui tá falando isso para me agradar. O que ela quer? Tem uma segunda intenção aí. Deixa eu ver bem. Faz sentido isso, gente? Perguntas. Essa é a minha realidade. Colocou Altamiro. Salve, Altamiro! E não tem só esse processo de distorção, tá? Faz todo sentido, essa também é a minha realidade. Tem o processo de... Imagina, gente, que é assim, a realidade lá fora, ela obedece você. O teu chefe obedece às tuas crenças. O teu parceiro obedece às tuas crenças. Uma amizade obedece às tuas crenças. Então, se, por exemplo, tu me diz, mas o meu parceiro não me trata com respeito, não me valoriza, eu daqui sei que tu tem crenças de que tu não merece ser bem tratada, tu não merece ser respeitada, tu não merece ser cuidado ou cuidado. Se o teu chefe vai lá e, sei lá, te humilha, não te prioriza, tu tem crenças nesse sentido. Não é a realidade que se sobrepõe a ti, tu é um refém dela. Isso é o que aparentemente é, né? Só que é o contrário. Tu que cria tudo, a realidade simplesmente se coloca aos teus pés.
Não no sentido de arrogância, mas entendem? A vida obedece a ti. Se tu acredita que tu pode muito, que tu vai ter muito, ela vai obedecer. Sabe a palavrinha? Anota isso, gente. Sabe qual é a palavrinha que rege o universo? É uma só. A palavrinha de funcionamento do universo. É uma só. Sabe qual é? Sim. Sim. O universo diz sim para tudo. Ele não tem preferência nenhuma. Ele apenas devolve em abundância tudo que tu emana. E aí tô indo no nível mais profundo, né? O Bashar, que é um dos meus maiores mentores, ele vai dizer isso. A pessoa, olha, essa frase é meio louca, mas pega ela porque ela é real. A pessoa que é escassa, ela está sendo abundante em ser escassa. Porque o universo está devolvendo a ela em abundância o que ela está emanando. O universo, o princípio dele é abundância e sim, abundância e sim. O que tu quer? É não merecimento, ninguém te ama? Ninguém vai te merecer, ninguém te ama. Tu não tem dinheiro, não sei o quê? Ninguém vai te dinheiro. Assim como o oposto também é verdadeiro. Tu merece respeito, tu tem poder, tu tem valor? Isso vai se confirmar. Então não tem ninguém contra ti, nem a favor. Só tem tu. Escolhendo a tua realidade. O ponto é que, de novo, de forma muito inconsciente, se a gente for olhar o desenhozinho, começa aqui, ó, porque essas crenças aqui, gente, essa parte aqui que é bem inconsciente, eu poderia botar uma linha nesse desenho. Próximo dia eu vou fazer um desenho bonitinho, tá? Essa partezinha aqui de crenças é inconsciente, tá? A partir daqui tu consegue perceber. Tu consegue perceber pensamentos, emoções, sentimentos, ações e resultado. Só que o ponto ainda é que essa parte aqui inconsciente, essa parte... Nossa, que letra horrível, né? Meu Deus. Então vai lá. Essa parte inconsciente das crenças equivale a 95% de tudo que tu é. Essa parte aqui que tu consegue perceber no teu dia a dia é só 5%. Isso aqui é um 5, meu Deus. Só 5%. Então, e a gente fica se matando aqui. A maioria de nós pega isso aqui, que consegue perceber, pensamento, emoção, ação, vou fazer mais. Não, se eu não estou ganhando dinheiro, tem que fazer mais curso. Mais curso, vamos lá, mais curso, trabalhar mais, hora extra, vai. A gente fica numa guerra, num conflito com esses 5%. Olha a criança da letra feia. Não tá feia a letra, gente. Isso aqui parece um 5. Fiquei feliz com isso. Mas sim, pode ser já filtrando. Quando as pessoas não têm a letra bonita e se auto-julgam para isso. Ótima percepção, Giza. Entende? A gente fica se matando nisso, enquanto a crença está aqui intacta. Eu não mereço, isso não é para mim, não é possível. Se eu te disser agora, como seria ganhar 50 mil reais por mês? Como seria ganhar 150 mil reais por mês? Talvez tu de cara pense que isso é impossível. Como assim? Não tem como, né? Não, ali eu tô ganhando uns 5, dá pra ir para uns 10, ou se eu tô ganhando 10, dá pra ir para uns 15. Aí eu tenho que te dizer, se tu nem cogita essa realidade, eu posso te dar certeza que ela nunca vai chegar pra ti. E talvez tu ainda pense, mas que ganância. Já pulou uma crença aí. 50 mil, não preciso, e as demais pessoas vão ficar sem. Cada pessoa cria a sua realidade. Se ela não tem, pode ter certeza porque ela não criou. Gente, o ponto é assim, tá vindo para todo mundo, tá? A abundância é para todo mundo. A questão é se tu tá aberto para ela ou fechado. Eventualmente tem uma pessoa do teu lado que tá lá, próspera, falando de cifras milhares, milhões. Aí tudo do lado dela vive uma realidade diferente. É por quê? Porque o universo está favorecendo ela? Claro que não, né? Solta esse vitimismo. De novo, o universo não tem preferências. Não favorece ninguém. Ele apenas diz sim. Essa parte aqui inconsciente, gente, de crenças,
Só que sabe de onde é que tu tirou? Não foi nem tu que viveu isso, tá? Tem dados aí que falam em 98%, tá? 98% das tuas crenças não são nem suas. A tua criança, como uma esponjinha, na infância foi absorvendo tudo. Tudo que... Sabe uma criança perguntando por quê? Pai, mas por quê? Mas o que é isso? Por quê? Essas respostas ela vai, pum, crença instalada, pum, crença instalada, pum, crença instalada. Não só pelo que ela ouve, mas também pelo que ela vê. Então, se de repente ela vê, nossa, o pai dela saindo de manhã, já na correria, maleta para ir pro escritório, aí vê ele chegando tarde de casa, o que o papai estava fazendo? Trabalhando. Aí ele, entendi, trabalho é isso, trabalho é sair rápido de casa, ficar o dia todo fora e chegar cansado. Ah tá, trabalho, pum, crença instalada. Aí de repente a criança tá lá, tá o pai e a mãe na cozinha, com conflito com o dinheiro. Né? Quando vê a mãe é mais gastadeira, o pai é mais contido, e aí tá lá a briga, por que tu comprou não sei o que? Aí ele, toda vez que eles estão falando em dinheiro, na palavrinha dinheiro é conflito, né? É guerra, é discussão. Entendi, dinheiro é isso. Tá? Não tô dizendo que ele pensa, a criancinha não pensa isso. Ele só registra a nível inconsciente. E a gente registra sobretudo a experiência. Então, de repente, tu pegou lá tu era criancinha e tu pegou, começou a pintar, fez um desenho. Nossa, e aí mostrasse pra tua mãe tava lá tarefada, falando não sei o que, sai daqui. Não tenho tempo pra isso agora, isso não é importante. A mãe tá trabalhando aqui, tá, fazendo tal coisa. Pra criancinha, qual é a experiência que ela vai ter interna? Nossa, os meus talentos não são importantes. Aquilo que eu crio não tem relevância. É pouco, é insuficiente. As outras coisas são mais importantes do que os meus talentos. Entende como é sério isso, gente? E a criança registrou aquela informação, foi para esse mundo inconsciente, e aí de repente ela vai estar lá no trabalho dela, na faculdade, e aí vão dar para ela algo para ela criar. Cria tal coisa aí. Qual é o pensamento que vai pular na mente de uma pessoa que teve uma experiência lá na infância de que meus talentos não são importantes? O pensamento que vai surgir eu não vou conseguir fazer isso. Eu não sou criativo. Isso não é para mim. Então, algo que aconteceu lá de repente dos teus 7 anos de idade está definindo uma série de limitações no que tu vive agora, na tua profissão. E aí tu acha que tu não vai fazer as coisas certas, que tu não é criativo, que não vai dar certo, que é pouco, que vai estar errado, que vão te criticar. E aí de repente tu nem cria, para evitar ter a experiência desagradável de te sentir rejeitado ao expressar os talentos lá com a mãe, tu nem cria. Então o nosso inconsciente se defende muito também. Então eu já vou nem criar isso aí. Quando surgir algo que me peça para eu me expressar para o mundo, eu vou ficar bem quietinho. Não sei fazer isso, não vou tocar nisso para não reviver aquela experiência de rejeição. Gente, é isso que a gente está vendo por aí, dia e noite. Toda alma tem um potencial absurdo de criatividade, um talento. Todos nós temos, não é um talento, todos nós temos muitos talentos para serem expressados para o mundo, que estão reprimidos, soterrados pelas crenças, por essas experiências que estão registradas no nosso inconsciente, que ficam minando, de novo, a nossa mente, os nossos pensamentos, emoções de eu não sei, medo. Por que o maior medo da humanidade é falar em público, gente? Por quê? A primeira resposta que vai dar, eu tenho medo de ser julgado. Claro que não é isso. O que é? É comum os pais validarem a expressão das crianças? Crítica, colocou Jordana. É, por aí.
as nossas primeiras experiências lá na infância de nos comunicarmos com o mundo normalmente são frustradas. É tipo de coisa, cala a boca que aqui é só assunto de adulto. Um monte de não, 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 não. Então a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de reviver as experiências de se comunicar traumáticas vividas na infância. Essa é a afirmação real, não é medo de julgamento. Medo de julgamento é o que tu consegue perceber na periferia, que é o pensamento que vai pular. Mas no profundo é o medo de reviver essa experiência. Desagradável. E aí, na dúvida, eu não vou falar. Vou me retrair. Ó. Lembra do campo eletromagnético, que pode ser um campo super expansivo? Ou um campo altamente retraído? Toda vez que eu digo não, a realidade me oferece algo. Eu, não, isso não é pra mim. E a crença, gente, ela tem um negocinho. Vamos pegar assim, ó, via de regra, a gente tem uma bolha financeira. Já ouviram falar sobre isso? Uma bolha, assim, um patamar, assim. Não, minha crença vai dizer que para mim é possível ganhar 5 mil reais. Para mim é possível ganhar 10 mil reais. Para mim é possível ganhar 15 mil reais. 20, 30, 50, 100. Você está contando minha vida. E de muitas pessoas, Adriana. Claro, aqui, né, de novo, eu tenho a formação em Theta Healing. Uma habilidade que a gente desenvolve é desenvolver a intuição, que é a capacidade de ler o campo das pessoas que estão assistindo essa live. E trazer exemplos de vocês. Isso é natural nosso. Só que com o Theta Healing a gente desenvolve muito mais. Eu vou falar de novo da formação, mas vamos voltar na bolha. Imagina que assim, ó, a tua crença do patamar que tu acredita ser possível para te ganhar, vamos imaginar que seja 10 mil. 10 mil é o que eu mereço ganhar. E dá para pegar essa palavrinha até, merecimento, que é bem propagada por aí, ela é boa usar, porque encaixa bem. Então, a minha crença inconsciente diz que eu mereço ganhar 10 mil, que é o que dá. Só que imagina que esse senso de merecimento, que é um conjunto de crenças, tá? Vai fazer... Já viram como é que funciona um ar-condicionado? O meu tá ligado aqui, ó. Tá bastante frio aqui em Floripa. Então eu tô com o ar-condicionado ligado lá no automático. Sabe aquele alto que tu bota assim, ó, 26 graus. Porque tá frio, né? Botei mais quente hoje. 26 graus eu botei ali, tá? E botei no automático. Ou seja, o que o ar-condicionado vai ficar fazendo? Ó, ele tem, imagina, a bolha. É como se eu dissesse, imagina que tu é os 10 mil para ti, equivalem ao ar-condicionado 26. Ele vai ficar trabalhando para manter sempre os 26 graus. O que acontece? Quando eu ligo, estava frio aqui, vamos imaginar que estava 15 graus na sala. Quando eu liguei o ar a primeira vez, eu estava muito distante daquele meu senso de merecimento. Vamos dizer que eu acredito que tenha ganhado 10 mil, quando eu cheguei no mercado, lá saí da faculdade, estou lá passando um trabalho no estágio, mas no profundo eu acredito que eu mereço ganhar 10 mil. O que o ar-condicionado faz? Se tivesse 18 graus, ele quer chegar em 26. A máquina vai estar todo pau. O ar-condicionado vai estar ali, ó, vamos aquecer esse quarto porque a gente tem que chegar em 26. Certo? Quando vai chegando próximo dos 26, o que acontece? Ou quando ele alcança os 26, ele diminui a máquina, diminui a velocidade, porque é aqui que eu tenho que estar. Aí de repente vamos pegar nesse exemplo lá, o adolescente estagiário, que começou a fazer um monte de curso e tal, ele vai, sabe aquela estagnação? Ou concurso público lá. Conseguiu o concursinho, era o que eu queria, 7 mil por mês, 15 mil por mês. Aí quando eu me matei, quando eu tava lá estudando, prova, vamos lá, concurso, faz curso. E aí chego lá, aí morre concursado. Muitas vezes infeliz, preciso dizer isso para vocês. Boa parte das pessoas que chegam para mim concursadas estão lá pela segurança só. E viver só pela segurança é esquecer que tem uma realidade bem mais interessante para ser vivida. Uma coisa é tu sonhar em ser um juiz, sonhar em ser, sei lá, um delegado de tal, porque nossa, seria muito interessante me expressar para o mundo dessa forma. Agora, se tu tá buscando, nem sei o que eu vou fazer, não tenho nem ideia qual vai ser minha rotina, só quero
a segurança de me aposentar num lugar seguro. De novo, né? Livre-arbítrio, não estou condenando, não estou julgando, estou trazendo consciência. Tá? Mas deu para pegar essa ideia do termostrato? Aí se de novo, sei lá, a sala começar a esfriar de novo, o que o motor vai fazer? Opa, estou me distanciando daquilo que eu acredito merecer. Aí eu começo a botar um gazinho também, mas vou ficar sempre orbitando ali naquela faixa. Falo porque eu vivi isso, gente. No mundo corporativo lá eu fiquei orbitando sempre na mesma faixa, porque as minhas crenças diziam que aquilo lá era até muito para mim, né? Eu estava bem distante da realidade da minha família. Só que eu trabalhei mais e mais crenças. E hoje, graças a Deus, de novo, ganho números bastante expressivos. Mais uma vez, gente, talvez para quem chegou depois, querem mudar completamente a realidade de vocês? Eu conheço uma ferramenta que mudou completamente a minha. Quando eu conheci ela, eu estava exausto no mundo corporativo, buscando segurança, me escondendo embaixo da asinha dos meus chefes para não me mostrar para o mundo, não arriscar. Estava num relacionamento frustrante, morava numa cidade que eu não gostava, tinha hábitos, vícios nocivos, e o Theta Healing chegou na minha vida. Pouco tempo depois, não foi nem muito, 2 anos depois, eu saí desse trabalho para trabalhar com o que eu amo, que é o próprio Theta Healing, dentre outras técnicas. Saí dessa relação frustrante para hoje estar numa relação incrível. Hoje eu moro num lugar que eu tirava espremidas férias. Na época de tempo de mundo corporativo, Floripa era sempre o meu sonho, dava uma brecha, era 15 dias no máximo por mês. E aqui que tá, né, gente? Será que a gente nasceu para passar o ano inteiro trabalhando, juntando dinheiro para desfrutar de 15 dias? Não. A gente nasceu para desfrutar todos os dias. A vida é para ser um desfrute no momento que tu acorda até tu ir dormir. E se teu trabalho não é um lugar de prazer e de desfrute, uma boa parcela da tua vida vai ser medíocre. Né? Eu cansei uma hora disso. Uma hora eu falei assim, não. A vida não pode ser só isso. E comecei a buscar. Mas tu tem que querer, tu tem que decidir. Porque toda vez, por exemplo, quando surge a quantidade de decisões que eu fiz no escuro, porque, Deus tem que sair da teoria. É muito bonito, as pessoas falam, não, eu acredito no Deus, eu confio, eu tenho fé. Mas não dá um passo de fé. Dá um passo só com 100% de garantia e segurança. Quando eu saí desse trabalho, eu larguei um super salário para ter 0 clientes pagantes. Um monte de gente me chamava de louco. Louco? Tu é louco? 10 anos para conquistar esse cargo aí, vai largar para nada. Eu comecei do 0. Mas eu confiava. E tinha uma ferramenta como o Theta Healing para ir trabalhando toda a limitação que surgisse. Que eu sei que eram as minhas crenças, minhas memórias emocionais. E eu dei certo. Porque quando surge uma nova realidade... Os teus sonhos, gente, os teus sonhos não foram feitos para caber no teu orçamento atual. Por isso que são sonhos, senão seria a tua realidade agora. Porque eles vão te convidar a tu trazer um esforço das tuas entranhas para agir e confiar. Porque quando surge uma nova oportunidade, por exemplo, de algo que tu diz, não é para mim, tá caro, tem que guardar o dinheiro de não sei do que, tu acabou de dizer que aquela realidade não é para ti. Uma realidade maior, mais expansiva. Não, isso não é para mim. A realidade que é para mim é essa aqui. Ou seja, tu vai te manter no mesmo patamar, na mesma frequência, na mesma vibração, vivendo as mesmas coisas. Como é que é para ti te arriscar? Sem risco não tem felicidade. Carl Jung dizia, a vida é um risco. E se não for, nada aconteceu. Os meus sonhos não cabem na minha realidade atual. Um ato de fé. Exato. Tá, meus queridos? Se alguém quer saber mais sobre essa ferramenta, dá um passo de fé, porque você não conhece ela, estão só me ouvindo aqui e um pouco do que eu trouxe. Mas se algo tocou em ti, não estou dizendo que você está pensando, algo tocou, nossa, interessante o que esse cara falou, senti uma coisa aqui, uma energia, uma conexão.
Parece que tem algo para mim aí. Se tu tem interesse em saber mais dessa formação, que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de julho, ao vivo e online pelo Zoom, hoje eu vou te ensinar tudo isso de forma profunda para tu aprender a reprogramar a tua mente. Essa é uma das coisas. Comenta aqui vida, que a gente chama, o pessoal do suporte vai chamar vocês e vai passar mais detalhes. Se tu disser não e seguir no teu mesmo mundo, na tua mesma realidade, nada vai mudar. E não estou dizendo que é só esse curso de Theta Healing que pode te mudar. Estou falando isso para a vida. A existência está nos apoiando todos os dias. A gente faz uma oração, reza, Criador, vai me dar abundância, eu quero. Aí surge uma oportunidade de algo ali que seria o próximo passo para me aproximar desse caminho. Aí eu digo, não. Isso eu não quero. Dá muito trabalho. Não é para mim. Não tem dinheiro. Gente, a quantidade de coisas que eu comprei sem dinheiro. Eu fechei uma viagem para a Índia 2 meses antes, sem ter dinheiro. Não tinha dinheiro. Só que uma parte minha dizia, e o Theta Healing mostrou, né, de forma bem intuitiva, de que eu ia para a Índia. Era meu destino. E eu disse sim, paguei a primeira parcela da viagem. Só que era uma viagem eu ia com um grupo, R$35.000. Paguei a primeira parcela. Gente, a minha agenda lotou. Na época eu atendia só no individual. Lotou. Nesses últimos 2 meses, quando chegou no momento da viagem, eu tinha dinheiro de sobra. Por quê? Quando tu diz sim, gente, tu acaba de abrir um campo de realidade infinita. Entende isso? Eu estava agora no retiro, por exemplo. Eu estava na dúvida de ir ou não. Era um retiro onde a gente ia estudar muito a arte de se comunicar. E eu, vou, não vou. Se eu tivesse dito não, aquela realidade não existiria para mim. Só que como eu disse sim, eu vivi 4 dias, gente, fenomenais. Conheci pessoas incríveis. Fiz conexões. Lá tem 3 pessoas que se inscreveram, por exemplo, na formação de Theta Healing, essa que eu estou falando de vocês. Eu falei um pouco lá da formação, nossa, gostei muito, e aí o dinheiro dessas 3 inscrições pagou o retiro. Olha que engraçado. Eu disse sim para uma nova realidade. Porque imagina, muitas vezes a gente quer recursos para dar o próximo passo, né? Só que a existência não vai te mandar os recursos para dar o próximo passo se tu não der o próximo passo. Ela vai te dar os recursos quando tu der o próximo passo, porque no lugar que tu tá sem dar passo nenhum, tu não precisa dos recursos, para que ela vai te mandar? Não tem nem sentido isso. Quando tu der o passo, opa, tô no novo lugar, os recursos chegam. E as pessoas não entendem isso. Esperam vir para caminhar. Nunca aconteceu assim. Aquele que caminhou sobre as águas, tu acha que ele pensou, teve dúvida, esperou uma certeza? Ele simplesmente pisou. Confiou. Ok, meus queridos. Esse é o meu convite para vocês. Se vocês querem se abrir para uma nova realidade, se expor no mínimo a ela, para ver o que tem lá, comenta a vida e a gente conversa mais sobre essa formação. Tem mais outras 2 lives. Domingo, gente, se gostaram dessa live, domingo vai ser assim, ó, fechada no Zoom, tá? Não vai ser nem aberta, para o grupo lá que tá querendo mesmo. Aí quem quer participar do encontro do domingo, comenta novo que tu vai receber lá o link do grupo de avisos. Tá? E na segunda vai ter outra live sobre crenças, mas aí sobre relacionamentos. Tá bem? A Giza tá aí, a Giza acabou de falar lá que o curso foi sensacional para ela. Gente, acho que eu nunca vi uma pessoa sair de um curso de Theta que não falou que foi sensacional. Sem exagero. Tá? Gratidão a todos. Espero ter trazido clareza. É tudo com muito amor. Eventualmente trago algumas frases que podem tocar alguns pedacinhos nossos aí, eu sei que pode mexer e tudo mais, mas de novo, não estou aqui para condenar, para julgar, para dizer que vocês estão vivendo uma realidade errada. Não tem certo e errado no mundo. Não tem certo e errado, tem escolhas. Escolhas e consequências. Nenhuma crença, inclusive, é errada. Crença só tem uma consequência. Só tem um sim do universo que vai devolver. Ponto. Estou aqui mostrando uma outra possibilidade de sims. Tá bem? Um abraço na alma de cada um e até domingo, 20 horas.
Em breve vou poder fazer o seu curso. Bora, Nathalie! Beijo, gente!